Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós faremos a leitura a partir do verso 16 até o versículo 34. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava, ou seja, Silas e Timóteo, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema: o Deus verdadeiro na cidade dos deuses. Irmãos, Paulo chega em Atenas como hoje talvez você e eu chegaríamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Buenos Aires, Paris, Londres, Berlim, Seul, Tóquio, Sydney, Hong Kong. Cidades ainda hoje que gostam de novidades.
quando Paulo chega em Atenas, deixando para trás Timóteo e Silas, vindo de perseguição sobre perseguição, chega na cidade mais intelectual do mundo, chega na capital filosófica do planeta, chega na terra dos grandes luminares do saber humano, chega na terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, chega no panteão dos deuses, e diz a Escritura que Paulo anda na cidade, percorre a cidade, anda pela cidade, mas ele não é um turista, que admira a beleza arquitetônica dos palácios religiosos. Lá estava o Partenon, lá estavam outros edifícios, mas ele passa e observa os objetos de culto, e o seu espírito se revolta por causa da idolatria dominante na cidade. Curiosamente, a cidade mais iluminada pelo saber humano está mergulhada no mais profundo caudal de trevas espirituais. Curioso isso, não? Porque às vezes as pessoas pensam que quanto mais intelectual for uma pessoa, mais iluminada ela é. Não, espiritualmente não. É possível que a pessoa mais culta da cidade seja mais obtusa, espiritualmente falando, cega espiritualmente falando. E as pessoas começaram a ficar interessadas não no que Paulo pregava, mas nas novidades que ele trazia. Até hoje as pessoas são muito interessadas em novidades. Elas não querem a verdade, elas gostam de novidades. E eu chamo a sua atenção que isso pode ser visto em 3 aspectos. Primeiro, por que eles estavam interessados em novidade e não em verdade? É porque o Evangelho foi considerado por eles uma coisa estranha. Olha o versículo 19 comigo. Então, tomando consigo, levaram Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Verso 20, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Eles nunca tinham escutado essa mensagem. O que é que Paulo pregava ali? Pregava Jesus e a ressurreição. E eles chegaram a pensar que Jesus e a ressurreição eram um casal de deuses. Um Deus masculino e ressurreição uma deusa. E eles acharam aquilo muito estranho. O Evangelho era algo completamente desconhecido por eles. Estranho para eles. Novidade para eles. Irmãos, até hoje é assim. As pessoas gostam de novidades, estão atrás de novidades, correm atrás de novidades, a imprensa divulga novidades, todo mundo fica fascinado com coisa nova que chega, não é que querem ter a verdade, mas o Evangelho para eles é coisa estranha. Jesus e a ressurreição é um assunto, é um tema estranho para eles. Assim era em Atenas, ainda é hoje. Segundo, o pregador é considerado por eles tagarela. Tagarela. Olha aí comigo o versículo 18. O que quer dizer esse tagarela? Bom, essa palavra tagarela, na nossa linguagem, a gente fala demais. Mas não é o sentido do grego. A palavra grega para tagarela, trocando em miúdos, é tico-tico no fubá. É aquela pessoa que fica bebericando em várias fontes. Era o passarinho que ficava no esgoto comendo sementes. A ideia básica é de alguém que fica falando o que ele não sabe, o que ele não entende. Ele comeu uma semente e ele vomita essa semente, mas não sabe o fundamento de nada. É o que fala sem saber. É o tagarela, que não sabe o que está falando, que não tem profundidade, que não tem conhecimento de causa. Então, notem vocês que o Evangelho é coisa estranha, e o pregador do Evangelho é um tagarela para eles. Muito culto à cidade, muitos doutores em filosofia, muitos oradores eloquentes,
mas a verdadeira mensagem é para eles coisa estranha, e o pregador da mensagem é um tagarela. Terceiro lugar, o verdadeiro Deus é desconhecido. Olha aí comigo o versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. A ideia básica lá em Atenas, que tinha um panteão de muitos deuses, é que se tivesse um Deus do panteão que não tivesse um altar erigido para ele vingaria, ele puniria. E as pessoas viviam oprimidas, com muito medo dos deuses, serem castigadas. O que fizeram então? Construíram um altar genérico, sem um nome específico, sem uma placa definida, na seguinte intenção: se nós porventura esquecemos algum Deus, de levantar algum altar, erigir algum altar para ele, ele vai olhar para esse altar e não vai nos punir. É triste quando você vê uma cidade culta, São Paulo, Rio, Washington DC, e outras tantas mundo afora, que dá tanto valor ao saber humano, que rasga seda para os filósofos, para os livres pensadores, e que aplaude todo o conhecimento humano, mas no que tange as coisas de Deus, as coisas espirituais, são ignorantes, são analfabetos, estão cegos, obtusos, não conhecem o verdadeiro Deus, não sabem quem Ele é, não se relacionam com Ele, não têm intimidade com Ele. Mas, amados irmãos, Paulo chega em Atenas, e Paulo é uma pessoa que tem capacidade de perceber as coisas, e nós devíamos ter também, porque às vezes a gente olha e não observa, ou olha e não entende, ou vê, mas não faz uma leitura correta dos fatos. Então chama a sua atenção, que lá em Atenas, como hoje aqui, o mundo é dominado por visões distorcidas, acerca da pessoa de Deus. Se não, vejamos. Primeiro, a questão do ateísmo. Meus irmãos, nenhuma corrente religiosa cresce mais hoje do que o ateísmo. As nossas universidades federais, as nossas universidades estaduais, são verdadeiros centros de ateísmo hoje. Ser ateu hoje da Ibope. Passa um ar de gente superior, que religião é muleta para os fracos. Se você é alguém com tutano mesmo, com massa cinzenta mesmo, você é ateu, é chique. E Paulo encontra o ateísmo em Atenas. Por quê? Porque os epicureus com quem ele discute não acreditavam em Deus, não acreditavam em alma, não acreditavam em eternidade, não acreditavam em céu, não acreditavam em eterno, até a vida é só o aqui e o agora. O lema deles é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem esse negócio de Deus, não. Eram os pensadores, os epicureus, os filósofos. Pois bem, você está assistindo isso hoje, o ateísmo, para todo lado, crescendo, sendo aplaudido. Segundo lugar, Paulo encontra em Atenas o panteísmo. O que é panteísmo? É a palavra pandemia, né? Uma epidemia generalizada, global, total. Panteísmo é a ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo. A teoria de que eles acreditavam o seguinte, que a natureza é o corpo de Deus e Deus é a alma da natureza. Veja você como esse panteísmo está presente hoje.
Hoje você está escutando a mãe terra daqui, mãe terra dali. Isso é panteísmo. Quer ver outra ideia que decorre do panteísmo? Se você hoje matar um papagaio, o crime é maior que matar um homem. Você derruba uma árvore hoje, não estou incentivando ninguém a matar animal, e não estou incentivando ninguém a depredar a natureza, mas nós precisamos distinguir o que é ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, o que é animal e o que é uma árvore. Mas essa ideia que domina o panteísmo hoje, é lá antigo de Atenas. Pois bem, os estoicos que discutiam com Paulo lá em Atenas eram panteístas. Terceira visão que Paulo encontrou em Atenas distorcida, o materialismo. A noção de que a matéria é eterna. Os epicureus eram materialistas. Eles não acreditavam na criação, eles não acreditavam em Deus. Irmãos, essa é a ideia da nossa geração. Esse é o enfrentamento da igreja hoje. Você e eu estamos vivendo numa sociedade materialista. As pessoas não acreditam em Deus, as pessoas acreditam que a matéria é tudo. E se o mundo é materialista, então esse negócio de discutir aborto não faz sentido, que matar uma criança no ventre de uma mulher e matar uma barata é a mesma coisa. O mundo é material, não tem esse negócio de transcendência da vida, não tem desse negócio de a vida ser sagrada, porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós ficamos chocados com as consequências, mas não estamos examinando as causas. É por isso que Aníbal Pereira Reis disse que a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba atômica, não é a bomba de hidrogênio, não é a bomba H, é a bomba I, é a bomba das ideias. A bomba das ideias. Ensina um homem que ele é apenas matéria e ele vira um monstro. Não tem respeito à vida. É isso que Paulo enfrentou lá. Os epicureus eram materialistas. Mais do que isso, eles eram também hedonistas. Sabe o que é isso? O prazer é o sentido último da vida. Você acha que tem a ver a nossa sociedade com esse negócio hoje? Que as pessoas só querem o prazer imediato, o prazer delas, ainda que abuse do outro, ainda que explore o outro. É o que Paulo está enfrentando lá. Mas em quarto lugar, Paulo enfrenta lá em Atenas o fatalismo. O mundo não é guiado por Deus, mas por um destino cego. Pois bem, os estoicos eram fatalistas. O lema do fatalista é esse: aguente a vida, suporte a vida. Você está debaixo de um rolo compressor e nada que você possa fazer vai mudar esse destino implacável e cego na sua história. Paulo está enfrentando isso lá. Nós enfrentamos isso hoje aqui. Mas mais do que isso, Paulo está enfrentando em Atenas o politeísmo. Este é um panteão com muitos deuses. Muitos deuses. Irmãos, só na Índia hoje tem mais de 360 milhões de deuses. Só na Índia. Até a vaca é deusa lá. E quando você olha para a história do Paulo, na época de Paulo, Xenofonte chegou a dizer que a cidade inteira era um altar para os deuses. Plínio diz que em Atenas havia mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses. Petrônio afirmou que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Essa era a realidade de Atenas. Essa é a realidade, irmãos, hoje. Tantos deuses, tantos deuses. Mas preste atenção. Paulo está enfrentando lá ainda outra coisa, o misticismo religioso. Olha comigo o versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Hoje, gente, tem de tudo em Atenas. É uma coxa de retalho. Tem gente ateu, tem gente que é materialista, tem gente que é panteísta, tem gente que é hedonista, tem gente que é materialista e tem gente que é místico. Muito religiosos. O que faltava em Atenas não era religião, não era mais uma religião. Tinham de tudo. E Paulo reconhece isso. Em tudo, não em alguma coisa.
Em tudo vos vejo, não religiosos, acentuadamente religiosos. Pois bem, vocês acham que tem misticismo hoje? Esse negócio está presente em São Paulo? Meus irmãos, o que a igreja faz numa cultura dessa? O que Paulo fez numa realidade dessa? Chama a sua atenção, com a Bíblia aberta aí comigo, vamos ver o que Paulo fez. Versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga. Por favor, se você gosta de grifar, grife essa palavra. Ele dissertava. Ele apelava para a razão, para o intelecto, para o entendimento. Ele dissertava entre os judeus e os gentios piedosos. Olha comigo, por gentileza, o verso 18. E alguns filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer essa tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ele dissertava e ele fazia mais o quê? E pregava. Pregava. Mas olha em terceiro lugar, versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram no Europa, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa, que ensinas? Ele também ensinava. Então ele dissertava, ele pregava, ele ensinava. Mas olha comigo o versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus conhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ele anunciava. Então chama a sua atenção para os verbos. Paulo era um camarada que pegava o assunto: vamos discutir esse assunto aqui, vamos ponderar esse assunto aqui, vamos destrinçar esse assunto aqui, vamos esgotar esse assunto aqui. E ele pregava, e ele dissertava, e ele ensinava, e ele anunciava. No meio dessa cultura colcha de retalhos. Mas em que lugar? Na sinagoga, na praça e lá no tribunal, no Areópago. No ambiente religioso, a sinagoga; no ambiente secularizado, que era a praça, a ágora, onde se discutia as ideias, as cosmovisões. E quando ele é chamado ao tribunal, o Areópago, para dar um relatório e prestar contas do que estava ensinando em Atenas, ele aproveita a oportunidade e anuncia o Deus que eles não conheciam. Como é que Paulo fez para fincar uma bandeira do Evangelho no coração da cidade idólatra de Atenas? O que ele pregou lá? Em primeiro lugar, ali Paulo proclama a grandeza singular de Deus. Olha comigo o verso 24, por favor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. A primeira coisa que Paulo então vai definir é que Deus é criador. Isso não era uma coisa comum e nem aceitável, não. Sabe por quê? Porque os gregos eram dualistas. Eles acreditavam que a matéria era eterna. E que a matéria não foi criada por Deus, porque Deus era bom. Então eram emanações de Deus. E aquele que foi o responsável pela criação do mundo material está muito distante do Deus bom, que a matéria era essencialmente má. Então Paulo está proclamando para eles alguma coisa que era estranho para os ouvidos deles. Não, esse mundo foi criado. A matéria não é eterna. Não. O homem não veio de uma evolução de milhões e milhões de anos. De um só Deus fez toda a raça humana. Paulo não tem nenhuma dificuldade de pregar criacionismo no panteão da intelectualidade humana, no território mais culto do planeta. Deus existe e Ele é o Criador. Esse mundo não vê existência por geração espontânea, esse mundo não vê existência por uma explosão, de uma mega explosão, este mundo não vê existência apenas por uma evolução de milhões e milhões de anos. Esse mundo foi criado e criado por Deus. Louvado seja o Senhor. Então preste bem atenção nisso.
Versículo 26, olha comigo. De um só fez toda a raça humana. Então não tem nesse negócio de você vir de macaco, de você veio de uma ameba. Não, Deus criou o primeiro homem. E do primeiro homem, da primeira mulher, vieram todos os demais seres humanos. Paulo não tem milímetros para pregar isso. Ô, irmãos, parece que tem muita gente que tem vergonha de falar isso hoje num centro universitário. Não, eu falo, não, porque eu achar que eu sou cabeça dura, que eu não sou intelectual. Tem hoje, irmãos, um problema mais sério. Dentro do corpo evangélico hoje, tem aqueles chamados do evolucionismo teísta. Não, Deus criou sim, mas foi por meio do processo da evolução. Então Adão e Eva não existiram, eles foram uma espécie de lenda, que negócio é meio pictórico, que negócio é meio fantasioso. Eles não existiram não. Foi milhões e milhões de anos. Deus é Deus do processo da evolução. Não. Paulo diz que de um só Deus fez toda a raça humana. Eu não posso negar o criacionismo e continuar sendo cristão. Eu não posso ser cristão e darwinista ao mesmo tempo. Uma coisa exclui a outra. O que Paulo pregou em Atenas? Segundo lugar, Paulo pregou em Atenas a bondade singular de Deus como Deus provedor. Olha comigo o verso 25, por favor. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A quantos que Deus dá isso? A todos. Dá vida, respiração e tudo mais. Agora vamos para o verso 28. O que está escrito lá? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus está sustentando você. Se você tem ar nos seus pulmões, é porque Deus está lhe dando fôlego de vida. Se você está hoje aqui, é porque Deus é real na sua vida, é Ele quem preserva. Se Ele tirar a mão de cima de você e de mim, vira pó. Ele é o Deus da providência, Ele não só criou não, Ele preserva, Ele cuida. Ele que dá vida, Ele que dá saúde, Ele que dá inteligência, Ele que dá o pão de cada dia, Ele que dá o trabalho, Ele que dá a família, Ele que dá a salvação, tudo procede dEle, nós vivemos nele, nós dependemos dEle. Se você parar para perceber, a idolatria é o homem adorador que precisa servir ao Deus adorado. Você carregar o Deus, tem que fugir, tem que pegar, botar nas costas, tem que pegar um animal, botar numa cangalha e carregar. Esse Deus aí precisa ser carregado. Não, o Deus que nos criou, nos carrega, nos sustenta, nos perdoa, nos salva, nos dá vida eterna e está conosco. Louvado seja Deus. O que Paulo pregou em Atenas? Terceiro lugar, Paulo proclamou a graça singular de Deus. Segundo o versículo 18, ele pregava o quê? A Jesus e a ressurreição. E quando você vai para os versos 30 e 31, peço que você leia comigo em voz alta esses dois versículos, 30 e 31, por gentileza. Vamos juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja Deus. Paulo anuncia Jesus. E Paulo anuncia um dever imperativo, ordenado por Deus, uma necessidade universal, requerido a todos, uma obrigação imediata, agora, e mais, uma graça salvadora. Sem arrependimento, ninguém poderá comparecer diante do juízo de Deus e escapar.
Olha comigo, irmãos, a sabedoria de Paulo na sua pregação. Ele chega em Atenas e diz o texto que o espírito deve ficar revoltado. Mas na hora de apresentar o evangelho diante da elite de Atenas, diante do Areópago, no Areópago, ele é sábio na apresentação. Ele poderia dizer: olha, vocês são miseravelmente cegos. Estou revoltado com a idolatria desse lugar. Vocês têm tanto conhecimento, mas estão aí cegos. Daí começa ganhando a atenção dos seus ouvintes: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, identifiquei um altar, está escrito ao Deus conhecido, pois esse que vós adorais sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Mas quando ele está chegando lá no finalzinho, agora amarrando e concluindo o seu sermão, ele diz o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ele está falando para o povo mais intelectual do mundo. Ele está dizendo que aqueles que achavam que estava na crista da onda do saber humano, ele chama tudo isso deles de ignorância. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Parece que a pregação do arrependimento tem desaparecido dos púlpitos nos nossos dias. As pessoas têm pregado autoajuda, têm pregado prosperidade, têm pregado sucesso financeiro, têm pregado paraíso na terra, têm pregado tanta coisa, centrado no homem. E Paulo não tem constrangimento de pregar sobre arrependimento para a capital intelectual do mundo. E se vocês perceberem, não só fala de arrependimento, mas ele fala de juízo. O verso 31 é categórico: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Um fato anunciado: Deus vai julgar o mundo. O dia já está fixado, o juiz já está designado, a forma está indicada, é com justiça, e a prova é dada. Esse que é o juiz já foi ressuscitado dentre os mortos. Bom, mas eu quero concluir. Quando Paulo termina o seu sermão em Atenas, aquele povo que gostava tanto de novidades, mas não queria a verdade, o auditório dele se dividiu em 3 grupos. Olha comigo o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Por que escarneceram? Porque os gregos não aceitavam hipótese nenhuma a ideia de ressurreição. Por que não? Porque os gregos eram dualistas. Para eles a matéria era essencialmente má, o espírito era essencialmente bom. Então, para a cabeça dos gregos, a morte libertava a alma da prisão do corpo. Porque o corpo é físico, material, para eles era mau. Na cabeça deles, você falar em ressurreição, era pegar essa alma que foi liberta desse claustro que é o corpo, e trazer de volta para a prisão. Eles não aceitavam. Por influência do pensamento grego, os saduceus, que eram os sacerdotes lá do templo de Jerusalém, também não acreditavam em ressurreição. E eles escarneceram, porque eles não pararam para confrontar a crença deles com o evangelho que Paulo estava pregando. Tem muita gente que você vai pregar o evangelho, eles vão ouvir o evangelho e eles permanecerão enraizados nos seus pecados e perecerão nos seus pecados, se não se arrependerem. Segundo grupo, olha ainda o verso 32. Outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. São aqueles que postergam, protelam a mais urgente e necessária decisão da vida. Qual o problema dessa gente? Lá de Atenas, e o problema das pessoas hoje?
elas são tolamente induzidas a pensar que o destino da vida delas está em suas próprias mãos. Eu escolho a hora que eu quero e como eu decido. Isso é tolice. Porque o nosso destino não está na nossa mão. Os nossos dias não estão na nossa mão. Nós não temos garantia de que estaremos vivos daqui a 5 minutos. Quem nos dá vida, respiração e tudo mais, não somos nós mesmos, é Deus. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. É por isso que a Bíblia é categórica em afirmar: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia oportuno, amanhã pode ser tarde demais. Como aquele rico da parábola de Jesus, que quando foi acordar para a necessidade da sua alma, ele já estava no inferno e não tinha mais jeito de ajudá-lo. Mas louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. Veja comigo o versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que me encanta é que a primeira pessoa convertida em Atenas foi o homem que era o mordomo do Areópago. Era uma espécie de o líder daquele lugar. E eu tenho certeza que aquele homem, como Areopagita, tinha escutado tanta gente ser chamada ali para expor as suas ideias, expor o seu pensamento, a sua cosmovisão, a sua filosofia, seu entendimento da vida. E nada daquilo que eu tinha escutado até então na vida tinha preenchido o seu coração, satisfeito a sua alma, e de repente aparece na cidade dos deuses o pregador do Deus verdadeiro, e quando abre a boca e prega o Evangelho, e fala que Deus criou, e fala que Deus preserva, e fala que Jesus é o Salvador, e fala que Ele venceu a morte, e fala que o homem precisa se arrepender, e que vai ter que comparecer perante o juízo final de Deus, o coração dele se dobra, e ele se arrepende, e ele é salvo. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos nos intimidar. Precisamos pregar nas faculdades, nas universidades, nas praças, nas escolas, em qualquer lugar, ainda que nos proíba. Precisamos pregar, irmãos, precisamos pregar no poder do Espírito Santo, porque onde o Evangelho é pregado, frutos vão aparecer, pessoas vão ser convertidas. Paulo esteve em Atenas, você e eu estamos em São Paulo. E São Paulo não é diferente de Atenas. Que Deus nos dê intrepidez, que Deus nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para interpretar o nosso tempo, a nossa geração. O tempo urge, o tempo de Deus é agora. Que você e eu nos levantemos no poder do Espírito Santo para anunciarmos o Evangelho de Cristo enquanto é tempo.